Triambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanam Mrityos mukshiyamamrita Om Triambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanam Mrityos mukshiyamamrita Om Triambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanam Mrityos mukshiyamamritat Om Triambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanam Mrityos mukshiyamamritat. Namastê, Vânia Ribeiro. Namastê, Romina Raffanelli. Namastê, Alberto Carvalhal. Boa tarde a todos. Harion. Só por estarmos vivos, só por termos sobrevivido à pandemia e a outras coisas, já somos vitoriosos. Boa tarde a todos. Harion. Namastê. Sejam bem-vindos. Mais uma live daqui do Papo Jaya. Papo Jaya, Papo Jaya. A palavra Jaya significa vitória sobre si mesmo. Jaya, Jaya. É a vitória. Vamos lá, vamos lá. Chamar Alberto Carvalhal. O tempo não ruge, mas ele urge. Urge de urgência. Não é? Por isso que ele não ruge. Porque o tempo não é leão, o tempo é o tempo. Mas urge porque tem urgência. Saudações, Alberto. Oi, Alexandre, saudações. Saudações. Show de bola. E aí, como é que você tá? Tô bem. Beleza. Na Boa medida... semana tranquila? Tranquila, tudo tranquilo. Passou a máquina no cabelo para facilitar no jiu-jitsu, não? É, fica melhor. Fica melhor, fica melhor. Show. Isso aí. Eu tenho que cortar meu cabelo também. Eu já tô cabeludo, cara. Pro meu padrão, já tô cabeludo. E aí? Vamos conversar hoje sobre atenção, né, cara? Mente controlada e atenção central. Olha, a Maria Clara Assunção tá aí, ó. Chegou aí agora. Chegou. Uma das melhores advogadas do Rio de Janeiro, cara. Maria Clara Chaves Assunção. Uma autoridade do direito. Isso aí. E aí, Alberto? Diga. Jaya, Jaya. Saudações. Ela tá na vitória, tô falando. Vamos lá. Vamos conversar, cara, sobre a aplicação disso no yoga, né, cara? Mente controlada e atenção central, né? Acho que isso é uma coisa muito importante para a prática, né? Muito. Olha só, antes da gente começar, Alberto, antes de eu começar, a gente, de repente, pode até começar a partir daí. Tu deve lembrar de uma experiência lá no Maitá, no templo budista que tem ali no Maitá? Lembra que nós fomos fazer prática de Kunye, depois meditação? Sim. Eu não quero falar disso, não. Eu achei muito legal essa questão de você
parar e se voltar para dentro de você a cada momento da tua prática, né? A cada momento da prática. Achei muito, muito legal, muito bacana. Porque tem uma relação também, você me corrija se eu estiver errado, tem uma relação com pausa. A internet eu acho que tá meio lenta, meio... Deu uma desconectada. Mas a impressão que dá é essa, né? Que tem uma relação com pausa, né? Você pausar, que é uma coisa que eu vejo que às vezes, Alberto caiu. Vamos ver se ele volta. Saudações. Namastê. E aí? Eu estava falando sobre a questão da pausa. Eu achei, assim, importante, porque uma pausa, pelo menos para a minha prática, né? Para a minha prática habitual de Hatha Yoga, é uma pausa maior do que eu habitualmente faço, quando eu fiz a prática de Kunye, né? Para quem não sabe, Kunye é uma técnica tibetana. É uma técnica de yoga tibetana, onde não se fazem muitos asanas, né? Mas não é uma coisa que seja obrigatória. Pelo menos eu entendi assim. Alberto pode falar que ele tem mais conhecimento do que eu sobre o assunto. Não me pareceu ser uma técnica que obrigatoriamente tem que ter poucos asanas. Mas é uma técnica que dá muita ênfase para a pausa e para a auto-observação. Você parar e se observar, né? Foi o que mais me marcou na experiência, né? Mas vamos falar sobre a atenção. Eu só quis contextualizar por conta dessa experiência de você se voltar para dentro como uma coisa realmente muito importante, né? De você se sentir como é que você está naquele dia para fazer a prática e mudar, para não entrar no automático também, né, Alberto? Não ser uma coisa robotizada, né? Essa aula, mania de falar aula, mania de professor de falar aula. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Isso que a gente está falando hoje tem a ver com o que a gente falou na live passada, sobre vida consciente, né? Sim. Foi uma coisa assim, eu relacionei consciência à atenção. Sim. Isso que você falou do Kunye é uma técnica de yoga tibetana. É porque a gente usa yoga porque não tem uma expressão melhor. São técnicas, são exercícios posturais, de respiração, para abrir os sentidos, para aumentar a consciência de si mesmo, no sentido de você estar presente e consciente do corpo, da respiração e das sensações que brotam quando você está praticando. Então, quando você termina de fazer uma prática do Kunye, você presta atenção no efeito, no calor, nas sensações que aquela prática te produziu. Sim. Para que você tenha plena consciência daquilo, para que você tenha consciência dos sentidos, das sensações, porque isso remonta a uma prática budista. O budismo, como eu falei naquela outra vez, o budismo ele desenvolve a atenção através de práticas de meditação, de uma meditação específica chamada shamatha, que visa equilibrar a atenção. Aí depois que você desenvolve a atenção, ou trabalha o desenvolvimento da atenção, aplica essa atenção para investigar o corpo, as sensações, a mente e os objetos da mente. Então você dirige a atenção para uma dessas 4 bases. No caso do Kunye, a pessoa observa o corpo, que é uma das bases da plena atenção, e observa as sensações que são produzidas pela prática do Kunye. Então, é uma forma de levar a mente a um estado meditativo, de consciência, de estar presente, de consciente do momento presente, consciente do que está acontecendo naquele momento presente em relação ao seu corpo e também ao que brota na sua mente, porque a sensação pode ter uma base física, mas também uma base mental. E aí prestar atenção nisso. Sim. Porque é muito importante. Até é importante para o que a gente está falando hoje aqui,
dessa mente controlada. É muito importante entender o que é essa mente controlada, né? Essa mente controlada. Essa palavra controle, ela aparece na definição que Patanjali faz sobre yoga, logo no início do Yoga Sutra. Para Sim. quem não sabe, Patanjali, ele escreve um tratado sobre yoga, por isso que ele é tão importante, ele é conhecido pelo trabalho dele. Pouco se sabe sobre a vida dele. Patanjali tem um trabalho sobre medicina, um trabalho sobre gramática e um Sânscrita. trabalho sobre gramática sânscrita, né? Sânscrita. E um trabalho sobre yoga. E nesse trabalho sobre yoga, nesse tratado, ele define o que é yoga. Então, lá na definição, no primeiro capítulo, ele diz que yoga é o controle das modificações da mente. Por isso está associado yoga a controle. Yoga a controle nesse sentido. Mas a gente tem que entender o que é esse controle, né? O que é essa capacidade de comandar a mente. Que tem que entender isso. E como isso se relaciona com a atenção. Como é que o controle se relaciona com a atenção. Para logo falar a relação é que se você é capaz de dirigir a sua atenção, você é capaz de dirigir a sua mente. Então, o controle da mente significa uma capacidade de dirigir a atenção para o que você quer e manter a atenção focada ali, sem se distrair, sem ficar entorpecido. É basicamente isso. E isso dá uma capacidade de dirigir melhor os pensamentos, a sua fala e o seu comportamento físico. Certo. Tem uma passagem que eu vou ler para vocês, uma citação. Eu estou com o livro aqui na mão, não adianta eu mostrar porque vai ficar invertido, né? Tem uma passagem na Bhagavad Gita, no capítulo 18, verso 33. Eu vou tirar o óculos para poder ler. Ele fala assim, ó. Para quem não sabe, tem que explicar tudo, né? A gente tem que explicar tudo para... a gente não sabe o grau de conhecimento que as pessoas que estão ouvindo aqui a live têm. Então, perfeito, tem que explicar tudo. Claro. É adequado, é adequado. A Bhagavad Gita é um diálogo entre o professor Krishna e o aluno Arjuna. E esse diálogo se inicia quando Arjuna pergunta a Krishna o que é o bem. O que é o bem. Então, Krishna fala o que é o bem. O que é a felicidade, basicamente. E os assuntos relacionados sobre a felicidade. Né? Fala essencialmente sobre o autoconhecimento. Sobre esse sujeito que busca ser feliz. Qual é a natureza desse sujeito. Porque a ideia você tem que falar da natureza desse que busca a felicidade para entender o que é essa felicidade que ele está buscando, o que ele está querendo, o que é esse bem que ele está buscando. Então, a Bhagavad Gita fala do autoconhecimento, essencialmente, e daqueles assuntos que estão relacionados para que esse autoconhecimento seja possível. E, ao mesmo tempo, que esse autoconhecimento seja transformador. Então, a Bhagavad Gita tem 18 capítulos, são 700 versos, e no último capítulo, no capítulo 18, ele fala uma coisa muito interessante que tem a ver com o nosso tema, no verso 33, que diz assim, ó, isso é Krishna falando, diz assim, ó Arjuna, a determinação sáttvica, que é firmada através do yoga, é aquela através do qual a pessoa disciplina as atividades dos sentidos, do prana e da mente. Então aqui a gente tem uma definição do que é o controle, disciplinar as atividades dos sentidos, do prana e da mente. E aqui, como é que isso é conseguido? Através do yoga. Mas yoga aqui, nesse contexto, significa samadhi. Significa capacidade de concentração mental, de dirigir a atenção. Então, se você é capaz de dirigir a atenção, você pode disciplinar como? Você pode ter uma capacidade de comandar, de dirigir os sentidos, a energia, o prana e a própria mente. Essa é a intenção. Mas a questão toda é o seguinte, né? Mais uma vez, a gente tem que ter uma visão mais ampla uma visão mais ampla do que a gente está falando. A Gita, ela fala da felicidade no sentido de algo que nos baste de uma maneira definitiva, porque a ideia
é que o ser humano, ele na procura da felicidade, ele está buscando algo mais profundo do que simplesmente a realização de desejos, a realização de metas relativas. O ser humano ele busca ser feliz, mas ele busca ser feliz de modo que ele se liberte definitivamente da sensação de insatisfação e do medo. Então, o que ele está buscando na felicidade, na verdade, é a eternidade. Por quê? Porque toda vez que a gente perde alguma coisa que a gente gosta, a gente quer recuperar. A gente quer manter aquilo que a gente gosta. A gente quer manter a experiência de felicidade. A gente quer manter a experiência prazerosa, que a gente quer prolongar. A gente não quer que ela termine. Na verdade, na busca pela felicidade, existe uma busca pela eternidade. Então, aí a questão é toda, será que é possível alcançar essa eternidade? Será que por isso que a Gita fala sobre a natureza do sujeito, mostrando que essa natureza última do sujeito é a eternidade que ele busca. Esse bem que ele está buscando é a eternidade, é aquilo que não termina, que o tempo não trouxe, que o tempo não vai levar, é aquilo que está para além do tempo. É uma posição bem arrojada, né? Uma posição que é possível dirigir a vida na busca dessa liberação. Né? Então, na medida em que a pessoa compreende que os sentidos eles entram em contato com os objetos agradáveis, mas esse contato é sempre provisório, é sempre temporário. E que a felicidade que ele está buscando é de uma outra natureza. Aí, quando ele compreende que a felicidade é de uma outra natureza, e ele compreende que a felicidade está na própria natureza do sujeito que busca encontrar essa felicidade, o estilo de vida dele passa a ser condizente com essa busca. Perfeito. Entendeu? Ele compreende isso, ele compreende a limitação dos objetos como sendo fonte de felicidade, e ele compreende que a felicidade depende muito mais do sujeito, da relação desse sujeito com os objetos, com o mundo, do que exatamente dos objetos, porque a felicidade não é um objeto que anda por aí. Então ele passa a conduzir a sua vida tendo esse valor, por essa procura dessa felicidade, digamos assim, incondicionada. Essa felicidade está no seu próprio coração, na sua própria mente. Então ele passa a ter um determinado estilo de vida. Só que, ao mesmo tempo, ele tem valores antigos que estão guardados na sua mente, as suas tendências, e com as quais ele precisa lidar. Então, ele precisa, primeiro, ter uma clareza muito grande em relação ao que ele quer, uma certa clareza, e para poder fazer escolhas condizentes com a sua clareza. Então, o comando aqui seria isso. Primeiro, você ter claro aquilo que você quer, o meio através do qual você vai conseguir aquilo que você deseja, e fazer escolhas condizentes com aquilo que você deseja, tendo um estilo de vida baseado nesses valores, baseado nesse valor maior. Então, o comando seria isso, uma capacidade de conduzir a sua vida para alcançar esse objetivo. De modo que, se você está diante de escolhas que vão te afastar desse objetivo, você abre mão dessas escolhas e escolhe sempre aquilo que você deve fazer para que aquele objetivo que está buscando, que você está procurando, seja alcançado. Então, a capacidade de comandar a mente é um alinhamento, né? Um alinhamento entre o que você pensa, o que você fala e o que você faz, no sentido de você alcançar essa busca maior. E para isso você precisa ter atenção, você tem que ter muito claro na sua mente aquilo que você deseja. E toda vez que isso que você que o seu comportamento de alguma maneira se desvia disso, você tem uma capacidade de retornar e seguir naquela direção. Então, o comando é isso, uma capacidade de dirigir a sua atenção para uma meta específica e de agir de acordo com essa atenção, de agir de acordo com essa clareza. De modo que, se você fizer uma escolha ou estiver prestes a fazer uma escolha equivocada, que se desvie disso, você traga novamente o seu comportamento nessa direção. Então, aí a gente tem o que é o controle da mente. O que é o controle da mente? É uma capacidade de dirigir a sua mente para aquilo que você quer alcançar. Entendeu? E perceber que toda vez perceber se você está na direção correta ou se você tiver se desviado. Caso você tenha se desviado, você trazer novamente de volta aquilo que a sua mente para aquilo que você está desejando. Tem um foco
que é a atenção, e ter uma consciência de si mesmo, que faz com que você perceba quando você se desviou desse foco. E aí você, então, com isso, você pode dirigir a sua mente, entendeu? Então, o que é o controle da mente? É essa capacidade de focar, e toda vez que você perceber que perdeu o foco, você traz a atenção de volta, você traz a sua mente de volta. E conduz a sua vida dessa maneira. Alinha os seus pensamentos, a sua palavra e a sua ação de acordo com essa procura. De um modo geral, isso para tudo. E isso é verdade também para a vida espiritual. Mas a vida espiritual requer um discernimento entre o que de fato vai... É a pergunta de Arjuna, o que é o bem? O que de fato vai me conduzir ao bem? Tendo isso claro, tendo a sua meta clara, é o meio que vai te produzir isso. E aí, a manutenção nesse caminho. E toda vez que você se desviar, você volta. Toda vez que você se desviar, você volta. Lembrando também, importante, é que a mente é a mente, né? Mente é mente. Mente se desvia, mente se distrai, a gente tem tendências. E é assim. E errar é humano, né? A gente vai errar sempre. Sim. Toda vez que a gente fizer uma ação, está ali sujeito ao erro. Não tem ação perfeita. Você vai fazer e vai errar. No caminho espiritual é importante, como a gente marcou antes lá no budismo, a ética, que oriente seu comportamento, a meditação, que oriente a sua atenção, desenvolva a sua atenção, e a contemplação. A contemplação, que é esse autoexame, exame de si mesmo, para que você possa alcançar o conhecimento de si mesmo. Entendeu? Essas três coisas andam juntas. A ética, o desenvolvimento da atenção e a sabedoria, no sentido do exame de si mesmo, da natureza do ser. Isso faz parte da busca espiritual, né? Essas três coisas andam juntas. E esse estilo de vida é que vai orientar, esses três valores é que vai orientar a vida daquela pessoa. E aí, toda vez que ela se desviar disso, ela retorna para isso. É bem possível que ela se desvie, porque tem muitas distrações, outras coisas concorrem, mas se isso estiver forte na pessoa, claro, forte no sentido de clareza, as coisas vão se alinhando. E transformando uma prática diária, né? Transformando na prática diária, né? É verdade. É interessante aqui que o Patanjali não, Krishna fala em determinação. Determinação é vontade, né? Quanto maior a capacidade de você dirigir a sua atenção, maior a capacidade de você manter a sua determinação, ou seja, de você se manter firme. Certo. A sua vontade, a força de vontade se desenvolve também, que é outro aspecto importante. Nem tudo a gente dá conta com a vontade, mas em certas situações a vontade é importante. Você decide e cria uma estratégia para manter aquilo que você decidiu. Cria uma estratégia para manter. Às vezes essa estratégia é se afastar de certas situações, se ausentar, não ver, para poder aquilo ali ficar adormecido e você poder seguir o seu caminho, até que uma outra tendência ocupe o seu lugar. Mais uma vez, uma coisa importante é que para a gente ter essa capacidade de dirigir a mente, que é o controle da mente, né, a gente tem que ter um conhecimento de como a mente se funciona, o que move a mente. Freud trouxe a descoberta do inconsciente, daquilo que a gente não tem clareza que interfere no nosso comportamento. Mas Patanjali já fala disso, das tendências. Ele fala muito... Eu estava estudando aqui com o pessoal, capítulo 2, eu estou estudando com o pessoal, na minha turma, o capítulo 2 dos Yoga Sutras. E ele fala sobre os kleshas, né? O sofrimento. Sim. As aflições mentais, aquilo que produz a aflição mental. E ele fala que a aflição mental ela pode ficar adormecida, ela pode estar adormecida, ela pode estar levemente se manifestando, etano, ela pode estar mais ou menos ou ela pode estar plenamente manifesta. O que é isso? Isso é um inconsciente, a tendência que está lá adormecida, como no... Isso aqui é outra coisa. Isso aí são os vritis.
são os vritis. Não é exatamente... Agora, no capítulo 12, ele está falando específico... Aí, nesse caso, que você mencionou, Clara, ele está falando que os vritis podem causar aflição ou não. Pode causar aflição ou não. Aí ele vai descrever o que são os vritis, 5 tipos, e vai dar as definições. Isso é uma coisa. Eu estou no capítulo 2, onde ele fala especificamente sobre a aflição, sobre aquilo que produz o sofrimento, que é a ignorância, a noção de individualidade, o gosto, a aversão e o apego à vida ou medo da morte. E ele vai falar que essas aflições, elas podem estar ali adormecidas, ou se manifestar na mente, de 3 maneiras diferentes. Pode se manifestar de 3 maneiras diferentes, de uma maneira pequena, sutil, de uma maneira média ou de uma maneira intensa. Mas o que eu estou falando aqui é para dizer que ele fala de uma tendência que está lá, inconsciente. É isso que eu estou dizendo. E que dá uma determinada situação externa, o que hoje o pessoal fala de gatilho, né? Dá uma determinada situação externa, aquilo se manifesta, aquilo vem à tona. Sim. Entendeu? Então, para você poder lidar com a sua mente, dirigir a sua mente, a gente tem que saber como é que a mente funciona. Saber da influência da mente, da influência que as tendências exercem sobre a mente. Na verdade, se a gente radicalizar, a mente é uma expressão de uma tendência, de várias tendências, entendeu? E essas tendências estão ali, e dada a natureza, dada uma determinada situação externa, aquelas tendências se manifestam. A tendência é como um sulco que você faz na terra, e quando você joga água, a água vai tender a correr por ali. Dá uma determinada situação, a mente se comporta de uma determinada maneira mecânica, sem consciência, sem ter clareza daquilo, né? Sem ter reflexão sobre aquilo, sem ter compreensão daquilo, entendeu? E aí, para que haja o comando, e até a possibilidade de modificar isso, tem que ter uma clareza, lançar luz sobre aquilo. A pessoa tem que ser capaz de falar a respeito daquilo. Ter um conhecimento racional, ou seja, discursivo, falar, olha, isso existe, eu me sinto assim, quando essa situação ocorre, eu me sinto assim, eu penso assim, eu acabo fazendo assim, eu falo assim, eu ajo dessa determinada maneira. Eu tenho que ter uma clareza, eu tenho que conhecer o caminho da minha mente, dessa tendência que está lá, até ela se manifestar plenamente no meu corpo, para que eu possa fazer o processo inverso, para Prasava, que o Patanjali fala, que é o processo inverso de desmanchar essa tendência. Mas eu tenho que ter uma clareza, entendeu? Ou seja, o conhecimento da mente é muito importante para a gente ter uma capacidade de controlar nesse sentido, né? De dar uma direção a ela. De dar uma direção a ela. E lembrando que tem umas coisas que simplesmente a gente não escolhe, a gente sente. A gente tem as nossas emoções, a gente sente. A gente sente. E aí tem que aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com esse impacto da emoção. Patanjali fala que a maneira de neutralizar as aflições mentais é a meditação. E é interessante que o budismo ele usa a meditação como uma forma de neutralizar as aflições também. De neutralizar as aflições. É uma ferramenta, né? De você desviar a atenção de modo que aquele sentimento, aquela força, aquele impacto da emoção sobre a mente da pessoa se diminua. Entendeu? Mas, mais uma vez, existe essa relação aí entre a atenção e a mente, a capacidade de controlar, de comandar a mente. Você quer falar alguma coisa, Alexandre? Enquanto eu descanso aqui a respiração? Não, gosto de escutar. É isso aí, eu concordo. É o que eu falei para você no início, né? Da experiência com o Kunier, porque talvez até pelo fato de eu nunca ter feito uma prática, foi a única prática que eu fiz de Kunier. Então talvez isso tenha ficado muito vivo na minha mente. Essa experiência de parar e dedicar um tempo. Porque para mim me surpreendeu pelo número de asanas que foram feitos naquela prática. É uma prática que dura 1 hora. Eu não lembro com precisão, mas eu acredito que nós tenhamos feito ali uns 6 asanas.
Foi pouquinho. Se você parar para analisar, cara, comparado a uma prática de Hatha Yoga, não tem nem como comparar. É muito pouco. Mas uma prática muito intensa, muito interessante. E você não percebe, por isso eu achei bacana. Você fica tão envolvido com a prática que você não percebe que passou uma hora. E mais surpreendente para mim foi a experiência posterior, que foi a meditação que vem depois da prática do Kunye. Lembra? A gente faz a prática, aí é dado o intervalo dos 10 minutos, e depois a gente volta para fazer a meditação. Também, a meditação foi uma meditação de 1 hora também, que fluiu assim, de modo impressionante. Uma experiência muito bacana. O Kunye visa preparar o corpo e a mente para a meditação no sentido de relaxar. O Kunye foi feito ele já existia no Tibete. Aí um médico, até o médico que é o fundador dessa escola, um médico que é o guru dessa escola desse tempo, ele... Está alguém me ligando aqui. Ele percebeu que o ocidental tinha muita dificuldade de meditar justamente porque ele era muito agitado, precisava relaxar. Então, o Kunye são técnicas de relaxamento para o ocidental perceber a própria atenção, é perceber a energia e poder, na consciência dessa atenção, poder desmanchar a atenção com essas práticas de consciência. E você vê que o princípio é o mesmo, você toma consciência, e aí quando você toma consciência, você pode deliberar. Você percebendo, você tendo clareza em relação ao que está acontecendo, a sua própria mente, você pode interferir, modificar, transformar, e aí mudar o comportamento. Antes era uma pessoa tensa, passa a ser uma pessoa mais relaxada. Mas é a consciência, o autoconhecimento, nesse sentido de uma capacidade introspectiva de perceber a mente, a fala e o comportamento, é o que vai, e o próprio corpo é o que vai permitir essa transformação, permitir a mudança de comportamento. Isso que é muito interessante. Interessante. É a clareza que dá o comando. Primeiro, a clareza em relação ao que você quer, depois a clareza em relação à sua própria mente. E como essa mente funciona, parte disso também, como a mente funciona. E aí, nesse aspecto, e nisso o Patanjali traz as tendências. Patanjali fala dos vasanas, samskara, que são as tendências. Que tem uma energia potencial, né? E que dá uma determinada situação, essa energia potencial se transforma em energia cinética, ou seja, se transforma em comportamento. Sim. Pensamento, fala, ação. Entendeu? E aí é importante ter a capacidade de dirigir a energia numa outra direção. Que é o comando, é a capacidade de dirigir a mente. Sim. Aí que entra o que Patanjali fala, que Krishna fala aqui. É o samadhi. Por isso que é tão importante a meditação. Tão importante você, em algum momento, você sentar, relaxar, focar, manter a estabilidade e a clareza da mente. E aí, quando a gente faz os asanas, a gente tenta fazer os asanas da mesma maneira, né? Como se fosse um processo meditativo. Sim. E o ideal é que qualquer situação da nossa vida a gente lide dessa maneira, né? Com calma, perfeito, com atenção, para que a gente possa ter esse maior, digamos assim, controle sobre a mente. Controle sobre a mente, para não perder o equilíbrio. É difícil pra caramba. Ninguém está dizendo que é fácil. Até porque, Alberto, a gente compara, né, cara? Você fazer as coisas de forma abrupta, atabalhoada, nervosa, tensa, não muda o resultado. O estar tenso, estar nervoso, não muda o resultado. Muito pelo contrário, né? Até atrapalha, às vezes, algum tipo de movimento que você precisa fazer até mais sutil de ajuste. O fato de estar nervoso atrapalha. Então, quer dizer, o esforço para ficar calmo, ele é vital para você fazer uma boa escolha, um bom movimento, né? E aqui entra mais uma vez a ideia da formação da tendência, né? Você tem um valor que você repete durante um tempo, repete, e depois aquele valor se transforma numa tendência.
Então, se você tem um tipo de comportamento que você quer modificar, você tem que trazer o oposto, lembra? O valor Sim, oposto e sim. repetir aquilo, repetir, 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 Uma repetir, e a japa, maneira de uma japa. repetir aquele valor e a maneira de lidar com a mente para produzir esse comando, qual é? Repetição e desapego. Você repete o certo e abandona o errado. Repete o novo e vai abandonando na medida que você vai repetindo o novo a tendência antiga. Perfeito. E o que eu quis dizer é que às vezes a gente tem que ter um esforço de vontade. Sim. Um esforço de vontade nesse sentido. Mas fica muito mais suave quando você tem uma clareza em relação ao que você deseja. E que, de modo que essa clareza vai te dando uma coerência nas suas escolhas. Nas suas escolhas. Mas sempre Agora, fica a reminiscência do antigo, do passado. Sempre fica. um Sempre fica. resíduo, né? Sempre Agora, fica. agora essa clareza também, essa clareza tá ligada diretamente a um autodiálogo, né? Você conversar com você. Dentro da tradição, né, tem o guru, né, tem o professor. Sim. Alguém que você pode se remeter. Até mesmo no processo do autoconhecimento dado pelos Vedas, os Vedas vão colocar coisas sobre a sua natureza mais profunda, sobre a natureza da sua mente, e certos valores, de modo que você, dentro do próprio estudo da tradição védica, vai poder fazer esse exame que você está falando, esse diálogo consigo mesmo, esse swadhyaya, esse autoexame. Mas tem um professor ali como uma base, um suporte que você pode recorrer, né? Porque às vezes a gente precisa de Sim. alguém para a gente poder ver a situação com mais objetividade, com mais clareza. Porque às vezes o desejo atrapalha. É difícil Sim. ver quando a pessoa está muito envolvida ali dentro daquela situação. Então, às vezes, alguém de fora pode dar e alguém que você confia, o seu professor, alguém que dá um suporte, pode te ajudar nisso. Um psicólogo faz, né? Um psicoterapeuta faz isso, um psiquiatra pode fazer isso também. Alguém de fora que, às vezes, um professor mesmo pode te Um, orientar, um alguém outro mais olhar, né? experiente, um Um outro outro olhar, olhar. indicar, às vezes, um amigo que pode te dar uma visão mais objetiva ali. Mas, às vezes, meu amigo, a pessoa tem que experimentar por ela mesma e ela Às vezes a desenvolver pessoa não tem isso. recurso, né, cara? Não tem alguém perto. Agora, é aquele negócio também, né? Eu acho que uma coisa que é muito, eu acho que é muito válido nesse aspecto é de você cultivar a ideia de que a crítica não é uma coisa ruim. A crítica é uma coisa boa. Porque a crítica tem uma tendência a aproximar você da realidade. Porque quando você tem um pouco de temor à crítica, você fica selecionando, né? Ah, eu vou perguntar a fulano, porque fulano sempre fala coisas carinhosas a meu respeito. Sabe? Isso não é bom, né? O bom é você ter uma pessoa que você confie, que ela vai chegar, não gostei, ou então gostei, tá bom, achei legal, concordo, não concordo, sabe? Ela tem uma autonomia, porque uma pessoa que fica te dando carinho, não necessariamente é uma pessoa, nesse aspecto, nesse momento, de te dar um retorno, né? O que a tradição fala, eu acho que faz muito sentido, é que quando você vai falar alguma coisa para alguém, primeiro você tem que falar a verdade. Mas aquela verdade não pode ser algo que fira a pessoa. Porque senão não vai causar o efeito que você quer. E segundo, aquilo tem que ser falado, útil, então tem que ser verdadeiro, é muito difícil isso, tem que ser verdadeiro, não pode ferir e tem que ser útil. Tem que combinar essas três coisas para de fato ajudar aquela pessoa. E aí é que está, às vezes a pessoa tem que ser dito no momento certo, no lugar certo, entendeu? Da maneira certa, porque senão não vai surtir o efeito. Não vai surtir o efeito. Esse processo de autoconhecimento, às vezes, é doloroso mesmo. É doloroso. É doloroso. Entrar em contato com certas questões pode ser difícil. Agora, não sei, cara, o que você pensa sobre isso? Eu falo isso até por experiência própria. Eu cultivo muito isso, eu até falo isso em muitos vídeos que eu faço. Eu cultivo muito o hábito de ruminar as ideias. Então,
desculpa a expressão da língua portuguesa, eu não tenho muito medo de tomar porrada. Eu tomo a porrada, percebeu? Foi uma porrada. Eu não estava esperando esse comentário tão sincero. Mas eu vou processar aquilo, pensar, repensar. A energia vai baixar da porrada. E eu vou entender por que foi que a pessoa falou ou se posicionou da maneira que se posicionou. E a vida segue. Entendeu? Com mais esse aprendizado. Uma coisa é a nossa recepção, né? Outra coisa é você falar nesse sentido de ajudar, contribuir para a pessoa ser ajudada. Um professor... Porque às vezes até quem te ajuda nem sabe que está te ajudando, né? Tem isso, né? Mas, mas é que tá, também tem que ter uns recursos para lidar com essas situações. E esses recursos são certas disciplinas, certas práticas que a gente pode utilizar. O mantra, por exemplo, repetir um mantra. Sim. Certas práticas, a própria prática de asana, também a prática de pranayama, que vai ajudar a acalmar, a relaxar a pessoa, né? Tudo isso vai ajudar nesse processo aí de lidar com certas emoções aflitivas que podem surgir ao longo disso. Mas então, para voltar aqui ao fechamento, a gente tem que ter certos valores que orientem a nossa prática, a nossa vida. Esses valores têm que estar claros. E aí a gente dirige a nossa atenção para esses valores e ter consciência de quando o nosso comportamento mental, se é que eu posso falar isso, mas o nosso pensamento, nossa fala, nossas ações estão se desviando disso. E aí a gente traz de volta. Então, o comando vai ser dado através da atenção sobre aquilo que é o mais importante e uma capacidade de reconhecer, quer dizer, a autoconsciência, introspectiva, conhecimento de si mesmo, de modo que se eu estiver me desviando disso, eu trago de volta para isso. E às vezes esse conhecimento de si mesmo é apontado por alguém de fora. Você está sendo incoerente, você já ouviu o que você falou? Olha só o que você está pensando, para que a pessoa possa ver, olha, eu estou em contradição. Perfeito. Aí eu posso trazer... Às vezes é doloroso isso, né? Mas faz parte. Aí você vai e traz de volta e... É uma coisa interessante, né? Aponta um erro para que você corrija e melhore. E é assim, é tentativa, erro e acerto. Tentativa, erro e acerto. Tentativa, erro e acerto. Tentativa, é bem empírico mesmo. Cada vez você acerta mais e erra menos. Agora, o erro está lá. Não tem jeito de você errar. A gente aceita e segue. Cara, a vida. A vida é assim mesmo, né? Não tem muito como fugir, né, disso. Essa é a experiência, né? Uhum. Muito bom, cara. Muito bom. Eu não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta, Alberto. Eu acho que é válido, cara. Temos ainda 15 minutos antes de chegarmos a 1 hora. Alberto hoje foi sucinto, foi bem cirúrgico. Foi direto ao ponto. Isso é bom. Aprimorando a técnica, a habilidade de dizer tudo em poucas palavras. Vamos. Sútrico. Até porque a gente tem 1 hora, mas não precisa gastar 1 hora, né? Não. Fica à vontade. Tem. Mas eu acho legal abrir essa possibilidade do pessoal trocar ideia, perguntar, porque às vezes a pessoa vive algum tipo de dificuldade, algum tipo de aflição. Tem professores de yoga na live, né? Tem pessoas que eu não conheço também na live, às vezes não são nem praticantes de yoga. Eu acho que é importante, porque nós estamos falando da mente, né? Estamos falando de crescimento interior. Então a pessoa muitas vezes pode ter algum tipo de dúvida, algum tipo de curiosidade para saber e detalhar mais. É válido, eu acho que é enriquecedor. Inclusive a frustração, né? Essa questão aí que eu falei da porrada, eu acho que isso aí é crescimento, né? De você aprender a lidar com o que você sente. Por que foi que você sentiu? O que sentiu? É um autoconhecimento, né? Tanto o budismo, tem um negócio interessante aqui, que vai fugir um pouquinho do nosso assunto,
Mas Patanjali fala, né, que quando a pessoa tem um comando sobre a sua própria mente, o sujeito pode permanecer na sua natureza. Sim. Isso aqui é interessante. Então, o comando não é um fim em si mesmo. O fim é o sujeito permanecer na sua própria natureza. Você tem que acalmar a sua mente de modo que você possa relaxar, soltar tudo, e o que permanece é a natureza do sujeito. E essa natureza do sujeito é independente, é plena, é completa. E ali ele pode repousar. Isso é que é interessante. O Patanjali diz isso, que yoga é o comando sobre as modificações da mente. E aí, então, o sujeito permanece na sua natureza. Isso resume todos os Yoga Sutras. Então, Sim. você lida com a sua mente para ter um comando sobre ela, de modo que você possa relaxar e permanecer tranquilo consigo mesmo. Permanecer tranquilo consigo mesmo. A marca é interessante, né? Porque se você olha a vida é sempre assim, falta alguma coisa, falta, não fiz o suficiente. E aí quando chega a morte, a sensação... Outro dia eu quase morri. Eu vou contar essa história para vocês aqui. Eu vou contar essa história, isso vai ficar gravado. Eu quase morri. Eu tive quarta-feira, não sei se dessa semana, não, foi da... Foi feriado agora, quarta. Ontem a quarta foi feriado. Na outra quarta-feira eu Na tive uma outra. apneia. Eu tive uma apneia tão forte, mas tão forte, que eu sufoquei e eu tive a sensação de estar saindo do corpo. Tive a sensação de estar saindo do corpo. Aí eu conversei com a médica e ela falou que, de fato, a apneia pode morrer, que outro dia até um colega dela morreu com a apneia. E ela falou que uma pessoa falou com ela que começou a se tratar de apneia quando ela tinha 18 anos, porque ela teve uma experiência parecida, ela sufocou e se viu fora do corpo. Aí ela ficou muito assustada, ela era muito jovem, 18 anos, e aí os pais resolveram tratar. Então ela fez um exame de sono e passou a usar uma máscara para respirar. Então, o que passa na cabeça da gente é que a gente não quer ir porque ainda tem coisas para fazer. Aí passa uma pessoa, pô, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo outro. Então, essa é a marca da nossa vida. A vida é sempre assim, tem muita coisa para fazer, ainda não fiz o suficiente. E quando a morte vem ou fica perto da gente, a sensação é essa, poxa, eu não fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu tenho que ficar um pouquinho mais para fazer. E não quer ir. Não quer continuar. E o que engraçado A Birivecha. é que, pois é, isso é a Binivecha, não fiz o suficiente. E vai sempre ser assim, nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. E o sábio, isso é que é interessante, a Gita fala isso, qual é a marca do sábio? A Gita não, a tradição védica, as Upanishads, qual é a marca do sábio? O que eu tinha que fazer, já fiz. O que tinha que ser feito, já foi feito. É a diferença, né? Porque a nossa sensação é de que eu não fiz. Claro. E isso gera uma aflição. A marca do sábio é tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. E aí é que está Patanjali. O sujeito permanece na sua própria natureza, entendeu? Então, esse trabalho com a mente é para ter esse relaxamento. Tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Eu posso repousar na minha própria natureza. Se eu estiver vivo, ótimo. Se eu estiver morto, também, ótimo. Morre feliz da vida, ou melhor, morre feliz da morte. Vai embora sem ter pendência. Em outras palavras, o sábio, ele ligou o foda-se meia hora atrás, né? Eu não usaria essa expressão. Nem esquerda, nem esquerda. Não é exatamente uma indiferença, é um sentimento de como é que é o nome daquilo? De basta, entendeu? Bastou, já chegou. Tá bom, tá bom. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Na próxima eu completo. Não tem próxima, pior que não tem próxima. Não tem próxima. Esse negócio da próxima eu completo é justamente essa sensação que a gente tem.
Sim, Se continua, eu vou querer ligar aquilo tudo que eu não fiz. Por isso que conecta. A própria Bhagavad Gita fala isso. A Krishna pergunta, se eu não me esforçar o suficiente, eu vou me perder? Ele não. Nenhum esforço é perdido nesse caminho. Quando você vai renascer e vai poder linkar novamente o que você vinha fazendo antes. O sábio não, acabou. O que eu tinha que fazer, já fiz. perfeito. O que eu tinha que fazer, já fiz. Aí é justamente isso. O comando sobre a mente vai permitir esse relaxamento e, com esse relaxamento, essa possibilidade de permanecer comigo mesmo. Permanecer comigo mesmo. Isso é que é interessante, permanecer comigo mesmo. Thaís fica rindo, cara. Thaís, eu já tô até vendo Thaís dando gargalhada, cara, daqui, cara. Pelas carinhas que ela bota ali, ó. Mas cara, É interessante, né? sim, O o sujeito desdobramento da permanece mente. na sua natureza. Ele não sai de si para se unir a um objeto agradável. Ele com ele mesmo, ele está bem. Então, o que eu tinha que fazer, já fiz. E Não também, de posso certo libertar modo, isso. né? É uma confiança no próprio processo do universo, né? Do teu tempo, tudo, né? Você confiar que tá tudo estabelecido, né, cara? Tá tudo certo, não tem nada de Aí errado. também tem isso. Aí que vem a devoção também. A devoção É, faz parte desse processo. Patanjali fala, ou Ishvara Pranidhana, isso é a pra lidar, né? devoção, Isso aí. a entrega a Isso é Deus. muito importante, cara. Muito Entrega a importante. Deus. Não, e eu gosto muito disso, né, cara? Essa expressão de exercitar, né, esse tipo de prática. Através de você pensar nessas situações. Não é uma questão de, o cara tá pensando nisso, porra. Não. Não. Tem que pensar, cara. Tem que pensar para você deixar esse tipo de coisa fazer parte da sua vida, né? Entendeu? Porque não tem outra coisa. O que a gente tem aqui fora? Qual é a explicação que a gente tem aqui fora? Sabe, Nenhuma. a gente não tem nada. A gente não tem nada aqui fora. Então a ideia é ir para dentro, né? É você mergulhar cada vez mais dentro de si e se juntar a Deus, cara. É por aí, É, sabe? verdade. E detalhe, nem precisa ter religião, né? Nem precisa ter religião. Nem precisa. Eu não tenho religião, mas eu me considero religioso, no sentido de que Sim. tem várias coisas das religiões que eu acredito. Sim. Ah, Thaís está falando sobre Shirada. Shraddha é fé, Shirada. confiança. Isso aí. Shraddha é confiança. Trabalhar isso. Trabalhar isso. Todo dia, Shra, toda hora. Shra vem de Sat, Shra vem de Sat, e Dha vem de Dha. Da verdade, considerar verdadeiro. A palavra significa isso, considerar verdadeiro. Considerar Sat, considerar verdadeiro. Você confia, você diz que é verdadeiro. Você coloca a sua confiança naquilo. Você acredita naquilo. Aposta. E aposta. E aí Isso você aí. faz. Porque Sim. Sem fé não o que tem depende da esforço, né? gente, o que depende da gente depende da nossa crença, né? Com certeza. Quanto E maior a a fé, Gita maior o também fala, esforço. e a Gita também fala isso. Conforme a fé é o homem. Conforme a Não, fé é o homem. Conforme os seus valores é o homem. e é isso que eu estava falando para você agora, quando eu comentei que tinha professores de yoga participando. O que acontece é o seguinte, para a gente isso é muito importante, porque quando você não vê esforço, muitas vezes, de um aluno, você percebe que tem pouca fé. A pessoa precisa ser estimulada a ela trabalhar e desenvolver essa fé, cara. Porque ela vai precisar disso em algum momento da vida. É uma coisa muito importante. A pessoa sem fé, ela tem muito problema, muita dificuldade. E ela, muitas vezes, ela até entrega, né? Ela baixa a guarda e se entrega, sabe? Abre espaço para uma depressão, para problemas mais graves, né? Isso é falta de fé. Falta de fé em si, falta de fé em Deus. Então a fé é uma ferramenta muito importante de ser trabalhada. E cabe a nós, como professores, estarmos sempre estimulando nossos alunos a terem fé. Cara, tá sentindo dor no joelho hoje? Calma, vamos ver o que está acontecendo. Como é que é a dor? Vamos conversar. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. E vai, né? Entendeu? Tem que ter isso, tem que ter esse tipo de empenho. É. Então tá, Alexandre, já deu, né? Ninguém respondeu Já? nada, não fez nada. Não, Vamos encerrar por aqui.
Pô, Thaís que colaborou aí, ó. Faltam 4 minutos ainda para uma, mas podemos fechar. Se o pessoal não tem mais para conversar, te libera a galera para almoçar mais cedo. Exatamente. Aí na Se bem... semana que vem a gente continua. Show, show. E eu não sei, vamos combinar então alguma coisa? Se o pessoal manifestar algum tipo de tema, a gente até considera, senão a gente pode conversar. A gente escolhe entre aqueles que você já me mandou, a gente vê outro, vê o segundo da lista. Perceberam como é que o Alexandre é um cara altamente organizado e disciplinado? Perceberam? Perceberam? Alexandre já mandou um grupo de sugestões para poder ser feita a troca. Isso é muito importante. Isso a gente vai fazendo ali a lista. Legal. Brigadão, gente. Brigadão, Eliane, Thaís, Clara, grande. A turma toda que está aí dentro. Brigadão pela presença. Obrigado, Alberto, mais uma vez. Obrigado, Alexandre. Sexta-feira, bom fim de semana para vocês. E aproveitem bastante. Mesmo sem eleição, bom fim de semana para vocês. Aproveitem muito. Mesmo com chuva. Mesmo com chuva, mesmo com chuva. Tchau, Thaís. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Namastê. Tchau, namastê. Harion.